A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos lá então para mais um capítulo do livro de Gênesis, o capítulo de número 4. Diz assim os 7 primeiros versículos. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, Caim, porém, foi lavrador da terra. Irmãos, quando no versículo 1 diz que Adão conheceu a Eva, conhecer é o termo usado no original para descrever relação sexual, né? Tem pessoas que afirmam que Abel e Caim não foram os primeiros filhos de Adão e Eva, usando como pretexto que Deus disse que multiplicaria a dor de parto da mulher. Ou seja, segundo essas pessoas, ela já havia sentido dor em outro parto, né? Mas agora, após pecarem, essa dor seria multiplicada. Bom, primeiro que em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e a nós apenas as reveladas nas Escrituras, né? Então, por que eu não vou me deter apenas em comentar o que está escrito? E outra que toda espécie de dor representa algum tipo de sofrimento. E o que trouxe a dor e sofrimento ao mundo foi o pecado. Se antes de Deus multiplicar a dor de parto, Adão e Eva não haviam pecado, por que Eva sentiria uma dor ainda que mais branda, né? Então, irmãos, não vamos criar polêmica com o que não está escrito. Continuando a leitura, o versículo 3 diz... E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Somente até aqui, irmãos, nesses poucos versículos já estão os pontos principais do capítulo 4 de Gênesis. Hoje nós vamos refletir em poucas palavras, não sobre o homicídio de Caim, mas a causa desse homicídio. Afinal, todo mal deve ser cortado pela raiz, quando ainda está brotando. O escritor aos Hebreus vai dizer que toda amargura deve ser arrancada pela raiz. E esse princípio deve ser aplicado para todo tipo de pecado, né? Tiago diz o mesmo, só que em outras palavras, que a concupiscência é concebida quando alimentamos ela, e uma vez concebida dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, assim como todo pecado deve ser arrancado pela raiz, ele também deve ser abortado antes de dar à luz, né? Enquanto ainda é um embrião no ventre chamado pensamento. Por sinal, esse é o único aborto que agrada a Deus, quando o que está sendo gerado é o pecado. Não sabemos também para quanto tempo aponta esse cabo de dias que Moisés se refere aí no versículo 3, mas dá para perceber que foram, no mínimo, algumas dezenas de anos, né? Pelo fato de Abel e Caim já terem seus próprios ofícios. Mas o fato é que ele faz questão de dizer que Deus atentou primeiro para Abel e depois para sua oferta. E da mesma forma, Deus deixou de atentar primeiro para Caim e depois para sua oferta, né? Ou seja, para Deus receber uma oferta, depende da procedência, né? Da motivação no coração do ofertante. Antes de Deus receber a oferta de Abel, ele se agradou primeiro da benignidade no coração de Abel. E antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus reprovou primeiro a malignidade no coração de Caim. Irmãos, Deus não está preocupado, né, com quantidade ou com o tipo de oferta, mas com a qualidade da oferta. Eu já ouvi alguns afirmarem que Deus recebeu a oferta de Abel porque teve derramamento de sangue de animal e que isso apontava para Cristo, né, o Cordeiro que seria morto pelos nossos pecados.
Mas eu não creio assim, até porque no Salmo 50, Deus vai rejeitar os sacrifícios de animais que ele mesmo estipulou no Antigo Testamento, porque deixou de ser uma oferta de adoração a Deus e passou a ter segundas intenções no coração do povo, né? O escritor aos Hebreus ele vai dizer que nesses sacrifícios anuais se faziam até a comemoração dos pecados, né? O povo criava animais com a intenção já de pecar voluntariamente. Então a aceitação da oferta de Abel não tem nada a ver com um animal morto, mas porque ele ofertou o melhor, as primícias da sua renda. E como do coração procedem as saídas da vida, a oferta de Abel revelou que o seu coração era grato e temente a Deus, diferentemente do Caim, que ofertou algo cuja origem era um coração cheio de inveja e ira. Como Deus é onisciente, ele simplesmente permitiu uma situação para que aquilo que estava escondido no coração de Caim viesse à tona, né? Com o propósito de Caim mudar sua atitude e ter sua oferta aceita também. E jamais para envergonhá-lo, irmãos. Deus faz isso, né? Ele permite situações adversas com o propósito de nos tratar, porque Ele quer o melhor para nós. Jesus fez isso também com um jovem rico religioso. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E assim como o Caim, infelizmente, aquele jovem, ouvindo essa palavra, se entristeceu porque possuía muitas propriedades. Jesus conhecia também a avareza escondida no coração daquele jovem e trouxe à tona também para que ele se arrependesse e se voltasse de coração para Deus, e não apenas como um religioso enganando a ele mesmo, né? E Deus, sendo o mesmo, irmãos, ele faz isso conosco também. Será que o nosso coração está inteiramente voltado para Deus? Se não, irmãos, pode esperar que Deus vai tratar de alguma forma, né? Irmãos, Deus não rejeita ninguém, né? Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas tem que ser com um coração sincero, quebrantado, contrito, né? Davi diz isso no Salmo 51, versículo 17. O sacrifício provindo de um coração desse jeito, Deus não rejeita, né? Enfim, a rejeição ou aceitação de Deus não está necessariamente na oferta em si, mas no ofertante. Notem que Deus fez uma pergunta para o Caim, né? Uma pergunta retórica. Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? Mas o Caim preferiu buscar a solução para o seu problema do seu jeito, né? Fazendo mal, tirando a vida do seu irmão Abel. Caim, humanamente, foi o primeiro homicida, né? Eu digo humanamente porque João vai dizer que o diabo é homicida desde o princípio, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas nós vimos no capítulo 3 que o homem foi induzido pelo diabo disfarçado de serpente, né? O ser humano ali foi induzido pelo diabo. E como através do pecado veio a morte, ela já era uma triste realidade, né? Era só questão de tempo. E o tempo chegou em Caim, que recebeu o título que ninguém queria receber. O primeiro homicida da história da humanidade, né? Já o Abel foi contemplado sendo o primeiro mártir a morrer por oferecer o melhor para Deus, né? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Os irmãos estão percebendo que os princípios bíblicos eles se cumprem, né? Antes mesmo de serem escritos, Paulo vai dizer lá na frente, né, para Timóteo: todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus, né, em Deus, padecerão perseguições, porque princípios valem para todas as épocas e para todo lugar, independente se já haviam sido escritos ou não. Bom, vamos falar então da raiz do pecado de Caim, né, que foi a inveja. Irmãos, a inveja é um pecado terrível. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz que ela é a podridão dos ossos, né? Um pecado capital, que encabeça, que dá origem a outros pecados, como vimos aí no caso de Caim, né? A inveja gerou o pecado de revolta contra Deus e um homicídio, né? Irmãos, todos nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus. E Ele quer isso, né? Ele quer abençoar a todos. Esse é o propósito de Deus. O problema é que para todo propósito a ser alcançado, há um processo a ser seguido, né? E muitos não querem passar pelo processo para ser abençoado.
O que é mais fácil, abrir um poço ou tapar um poço? Tapar um poço, né? Para abrir, a terra está dura, para tapar, ela está fofa. Isso aconteceu com os poços de Abraão, né? Os filisteus queriam da água daquele poço porque era boa, mas não quiseram abrir seus próprios poços, né? Preferiram entulhar os de Abraão. Deus deu então a opção para o Caim, né? Se fizeres o bem, haverá aceitação para ti. Ah, não, fazer o bem é muito difícil, né? É mais fácil eu matar o Abel, nem eu nem ele. Foi isso que o Caim quis dizer, né, com a sua atitude. Irmãos, que coisa maligna que é a inveja. Tiago diz isso, né? A inveja é amarga, animal, terrena, diabólica, né? Imagina, eu tô com inveja porque Deus está sempre abençoando o irmão, porque ele se consagra, ele ora pelas madrugadas, mas eu acho muito difícil fazer isso. Então o que eu faço? Eu vou e puxo o tapete do irmão, né? Porque todo invejoso é também preguiçoso, né? Irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Só que com o invejoso acontece o contrário. Ele se alegra quando alguém chora e chora de inveja quando alguém se alegra, né? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, né? Uma pergunta retórica, é claro. Por que a maioria das pessoas riem quando alguém tropeça e cai? Já perceberam isso, irmãos? São poucos, né, os que estendam a mão para ajudar e levantar alguém que caiu. Outro dia eu estava subindo uma escada que dava acesso à galeria da igreja e tropecei no degrau, caí. Se eu não apoio com o cotovelo no degrau de cima, eu ia quebrar os dentes. E de repente eu olho para cima e tem uma irmã rindo, tentando se conter. Queira Deus que isso foi só literalmente, né, irmãos? Porque se ela ri quando alguém cai espiritualmente, aí é complicado, né? Rir de alguém que caiu na fé, essa pessoa, irmãos, é mais miserável do que aquele que caiu, né? Porque ela já está caída faz tempo e não sabe, né? Então, meus irmãos, que Deus nos guarde, né? Não somente da inveja, que assim evitaremos muitos transtornos, mas também dos invejosos, né? Porque todos nós estamos sujeitos a esse sentimento diabólico se não vigiarmos. Lembra do Asaf? O Asaf era um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu 12 salmos, mas no Salmo 73 ele confessou o seu pecado: quase me desviei de inveja dos ímpios. E em Provérbios 28, versículo 13, diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Agora o duro é confessar que é um invejoso, né? Ninguém quer assumir isso. Será que teríamos essa coragem de Asaf? Chegar para o pastor e pedir oração: pastor, ore por mim. Por quê, meu irmão? Você está doente? Não, pastor, é que eu sou um invejoso. Ou seja, a pessoa acha que não está doente, né? É apenas um invejoso. Uma doença física mata apenas o corpo e não pode matar a alma, né? A inveja corrói os ossos do preguiçoso e mata o invejado, como matou Abel, né? Quanto mata a alma também, como a de Caim. Irmãos, deixa eu só fazer uma observação importante aqui acerca do Asaf. O fato dele deixar de ter inveja do ímpio só quando entrou no santuário e viu o fim deles, que era a perdição, não significa que o Asaf sentiu um refrigério, um consolo, um alívio, né, por saber que o ímpio ia se perder. Não é nada disso, tá bom? Eu não acredito nisso justamente porque o Asaf era cheio do Espírito Santo, né? E isso seria cobrir a cabeça contra a inveja e descobrir os pés para o desejo de ver o mal do outro, né? Isso também não vem de Deus. O que é que Deus disse lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11? Não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva. Então, o sentimento de alívio que o Asaf sentiu foi pelo fato dele saber que não iria para o mesmo lugar que o ímpio. Então é diferente, né? Graças a Deus que o Asaf percebeu isso a tempo, né? No início, antes da inveja se enraizar. Não podíamos encerrar esse estudo sem abordar outro assunto muito polêmico com relação ao Caim. Após Deus dar a oportunidade para ele se arrepender e ele desperdiçar,
Deus o amaldiçoou, o lançou fora, assim como Adão e Eva, ao desperdiçarem também a oportunidade de arrependimento, foram lançados fora do Jardim do Éden. E o Caim foi morar numa cidade chamada Nod, na condição de fugitivo e errante. Acontece que no versículo 17, diz que Caim conheceu sua mulher e teve um filho chamado Enoque. E de onde, afinal, veio essa mulher de Caim, se aparentemente só haviam na terra Adão, Eva, Caim e o seu irmão chamado Sete, né? Irmãos, se o propósito de Deus para o homem era que ele se multiplicasse e enchesse a terra, haveria impossível para Deus? O mesmo Deus que deu vigor a Caleb, com 80 anos, ele tinha a saúde de 40, a Moisés também, que com 120 anos morreu firme e forte, que deu um filho para Abraão com 100 anos, esse Deus poderia muito bem dar filhos a Adão até os seus 930 anos. Por que não? A Bíblia diz que além de Caim e Sete, Adão e Eva geraram outros filhos e filhas, né? E com certeza foram muitos. Agora imagina Adão fazendo um filho por ano, ou pelo menos a cada 10 anos, né? Se ele viveu 930 anos, quantos filhos ele teria, irmãos? Sem contar seus netos, bisnetos também, né? Já que naquela época se viviam acima de 500 anos, né? Quantas pessoas haveriam na Terra se o Caim tivesse se casado com 600 anos, né? Queira ou não, toda a humanidade é descendente de Adão e Eva, né? Mas o que eu acho interessante é que, depois de tudo que vimos nesse capítulo 4, as atitudes de Caim em ter inveja do seu irmão, se revoltar contra Deus, matar o seu próprio irmão, oferecer uma oferta de qualquer jeito para Deus, com tudo isso, muitos se preocupam em saber com quem Caim se casou, né? Irmãos, certamente temos muito mais com que nos preocupar, né? Que Deus nos guarde de tudo isso. Amém, meus irmãos? Concluímos assim esse capítulo 4 de Gênesis. No próximo vídeo estaremos estudando sobre o capítulo 5. Conto com todos vocês e até lá.